Casal amarra o pai em uma árvore. 3 dias depois a polícia descobre algo horrível. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Nos arredores de São Paulo, na cozinha sombria, o Sr. Miguel estava sentado em silêncio diante de uma xícara de chá já fria. A casa inteira parecia mergulhada numa atmosfera tão melancólica quanto seu coração, desde o dia em que sua esposa faleceu, 3 anos atrás. Clara saiu do quarto, com os cabelos desgrenhados e o olhar cansado. Tem café, pai? Está na mesa, minha filha. Clara serviu uma xícara, tomou um gole e fez uma careta. É aquele café barato de novo? Já falei 1000 vezes. Pai não tem muito dinheiro, você sabe disso, respondeu o Sr. Miguel em voz baixa. Danilo soltou uma risada de desprezo. Sem dinheiro? E essa casa? E a aposentadoria mensal do pai? Nós estamos desempregados, pai sabe disso, mas parece que não pensa na gente. Criei vocês dois durante todos esses anos. Nunca fiquei fazendo contas, disse Miguel, com a voz embargada. Clara bateu a xícara com força na mesa, falando com agressividade. E agora quer que a gente vá pedir esmola? Não, não é isso, é só que... Danilo interrompeu. O pai vive no passado há tempo demais. A mãe morreu há 3 anos. E o pai nunca quis seguir em frente. Fica agarrado a essa casa como se a mãe ainda estivesse aqui. Miguel apertou levemente as mãos, os olhos marejados. Essa era a casa que a mãe de vocês amava, onde fomos felizes juntos. Clara riu com sarcasmo. Felizes? O pai acha que pobreza, aperto, dívidas são felicidade? Se tivesse vendido essa casa quando a mãe ainda estava viva, talvez ela não tivesse morrido de estresse. Danilo assentiu. No mínimo, teríamos dinheiro para tratar da saúde dela por mais tempo. Mas não, o pai foi teimoso. Agora a gente que paga o preço. Eu só queria manter um lugar seguro para todos nós. Seguro, gritou Danilo. Isso aqui é um buraco. O clima ficou tenso. Miguel não respondeu mais nada, apenas se levantou em silêncio, indo em direção ao quarto, quando Clara lançou uma frase gelada. O pai acha que é a única vítima aqui? Miguel parou. Virou-se, tentando manter a calma. Eu nunca quis que vocês sofressem. Danilo estalou os dedos na xícara. Chega. A gente procura emprego, é rejeitado, vive dependendo do pai, preso nessa casa fedorenta. E o pai age como se fosse o mártir da história. Ridículo. Vocês não são gratos pelos anos em que eu trabalhei feito burro para dar estudo e comida para vocês? A voz de Miguel tremia. Ah não, lá vem de novo o discurso do pai sacrificado. Já ouvimos isso a vida inteira, zombou Clara. O som da campainha interrompeu a tensão. Miguel foi abrir a porta. Era o Sr. João, o velho vizinho, segurando um saco de laranjas. Oi, Miguel. Colhi umas laranjas para você. Miguel forçou um sorriso. Obrigado, João. Faz tempo que não aparece. Ouvi gritos desde cedo. Está tudo bem por aí? João olhou para dentro da casa. Miguel balançou a cabeça rapidamente. Não é nada, coisa de filhos. João hesitou por um momento, depois assentiu. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Clara apareceu atrás do pai, olhando para João com desdém. Assim que o vizinho se afastou, ela fechou a porta com força. Velho intrometido. Danilo suspirou e se jogou na cadeira. A gente não pode viver assim para sempre. O pai sabe quanto veio a conta de luz esse mês? Eu acabei de pagar, Miguel disse, baixinho. Com a aposentadoria. E a gente vive de quê? Clara falou entre os dentes. Miguel olhou para os 2 filhos, o coração dilacerado. Não sabia em que momento eles haviam se tornado tão cruéis e insensíveis. Parecia que a pobreza, o desemprego e a frustração tinham corroído toda a empatia deles. Danilo bateu na mesa. A gente precisa de uma solução. Rápido.
Clara franziu a testa. Pai, vamos ser diretos, o senhor pretende dividir os bens? Bens. Só tenho essa casa. E não pretendo vendê-la. Então o senhor não pensa na gente? Danilo encarou o pai. Eu sempre pensei. Só não da maneira que vocês querem. Clara soltou uma risada fria. Então o pai só pensa em si mesmo. Vive dizendo que ama a mãe, ama a gente, mas só guarda tudo pra si. Miguel tirou o lenço do bolso e enxugou o rosto. Vocês mudaram demais. E o pai ficou fraco e egoísta, disse Danilo antes de entrar no quarto e bater a porta. A cozinha mergulhou em silêncio outra vez. Clara permaneceu parada, pensativa. Depois virou as costas e saiu, deixando Miguel sozinho com o saco de laranjas nas mãos. As lágrimas escorriam silenciosamente. A escuridão caiu. Mas o ar dentro da casa ficou ainda mais frio. No quarto, Danilo falou baixo com Clara. Temos que fazer alguma coisa. Clara olhou de lado. O que você quer dizer? Se o pai não divide os bens, mas se ele não estiver mais aqui. Clara levantou a cabeça bruscamente, a voz quase inaudível. Você está falando sério? Danilo assentiu, os olhos gelados. Se ele desaparecer, tudo será nosso. Clara engoliu seco. Não disse nada, mas não tirava os olhos da lâmpada fraca que piscava. Dentro dela, o coração batia acelerado. Naquela noite, Miguel foi dormir cedo. Não sabia que, do outro lado da parede, seus dois filhos estavam sussurrando algo que tornaria a noite ainda mais sombria. Você tem certeza? Clara sussurrou na sala quando a luz do quarto de Miguel se apagou. Danilo estava recostado no sofá, a mão na testa. Tenho. Não aguento mais viver à custa de um velho de 65 anos, preso ao passado e às lágrimas. Mas, ele é nosso pai, Danilo. Clara olhou para o corredor. Eu sei. Danilo respondeu seco. Mas ele não é mais o homem que eu respeitava. Se agarra a essa casa como se fosse um tesouro. Enquanto nós estamos morrendo aos poucos. Clara ficou em silêncio por um tempo. Então falou baixo. Se ele morrer, todo o patrimônio será seu. Nosso. Danilo corrigiu, olhando firme nos olhos da esposa. E você conhece a lei no Brasil. Os filhos herdam automaticamente com a morte dos pais. Sem súplicas. Sem espera. O que vamos fazer? A voz de Clara tremia. Danilo se inclinou para perto dela, o tom mais baixo ainda. O plano é simples. Levar ele para bem longe. Um lugar onde ninguém o encontre. Depois, deixá-lo lá. Só isso. Clara se arrepiou. Você quer dizer abandonar ele? Ou você prefere matar seu pai com as próprias mãos? Não. A morte virá naturalmente. Sem água, sem comida. Ninguém vê. Sem sangue. Sem crime. Danilo sorriu com frieza. Clara ficou calada. O silêncio perdurou até que o relógio marcou 1 da manhã. Ela se levantou. Quando? Danilo respondeu de imediato. No fim de semana. Sexta à noite. A polícia não vai suspeitar se dermos queixa de desaparecimento na segunda de manhã. Sexta-feira chegou. A casa estava mergulhada numa atmosfera estranha. Miguel lia um livro antigo na sala, sem imaginar o que o aguardava. Danilo entrou, com um casaco nas mãos. Pai. Esse fim de semana, queremos levar o senhor para passear. Respirar um ar diferente. Caminhar pela mata. Perto do rio Tietê. Miguel levantou os olhos, surpreso. Sério? Desde que a mãe de vocês morreu, ninguém mais me convidou para nada. Por isso mesmo queremos mudar isso. Clara forçou um sorriso, tentando esconder o fingimento. Fico emocionado. Mas com esse frio, será que é seguro? O pai precisa tomar um ar. Ficar trancado em casa assim,
parece até um prisioneiro. Danilo deu um tapinha no ombro do pai. Miguel sorriu. Ainda havia uma esperança, mesmo que vaga, de ver algo bom nos filhos. Tudo bem. Vou me arrumar. Às 21 horas, o carro de Danilo saiu da cidade, em direção à mata da Serra da Mantiqueira. Estava escuro, apenas os faróis cortavam a neblina espessa. Miguel, no banco de trás, sorria ao olhar pela janela, sem saber que essa era a viagem do destino. Fazia tempo que eu não respirava um ar assim. Disse ele. Quando a mãe de vocês estava viva, costumávamos sair no outono. Clara olhava pela janela, sem responder. Danilo forçou um sorriso. Sim, eu lembro. Ela gostava de colher cogumelos. Miguel sorriu de leve. A mãe de vocês sempre dizia que, se morresse, queria ser enterrada no meio dos pinheiros. A frase fez Clara estremecer. Danilo apertou o volante, os olhos fixos na estrada. Chegamos. Disse Danilo, quando o carro parou numa estrada de terra. Não havia luz. Nem pessoas. Só o breu e o som do vento. Miguel abriu a porta. Tão longe assim. Achei que era só uma voltinha perto de casa. Quanto mais longe, melhor, pai. O ar é mais puro. Clara respondeu, tirando do porta-malas uma sacola de pano. Danilo se aproximou e ajudou o pai a entrar na mata. Aqui é lindo. Tem uma árvore centenária incrível. O senhor vai gostar. Miguel andava devagar, ofegante. Não tenho mais o vigor de antes. Meu joelho esquerdo ainda dói. Nós sabemos. Danilo parou e olhou para Clara. Chegamos. Era uma árvore grande, coberta de musgo. Danilo pôs a mochila no chão. Clara abriu a sacola. Dentro havia uma corrente de metal, um cadeado e um pano grande. Miguel não teve tempo de reagir. Danilo o agarrou por trás e o empurrou com força. O que é isso? O que vocês estão fazendo? Gritou ele, desesperado. Clara correu até ele e enrolou o pano em sua boca, abafando os gritos. Danilo segurou seus braços com força e prendeu a corrente ao redor do tronco da árvore, amarrando-o com firmeza. Não! Vocês enlouqueceram! Miguel se debatia, os olhos arregalados. Fique aí! Se tivesse assinado os papéis de transferência da casa, não teria chegado a esse ponto. Disse Danilo friamente. Clara desviou o olhar do pai, tremendo. Eu não queria mais. Cala a boca, gritou Danilo. Agora é tarde demais. Miguel sussurrou com raiva, a voz sufocada. Vocês vão matar o pai de vocês? Não. Danilo sorriu com desdém. Vamos deixar que a natureza decida. Viver ou morrer é escolha sua. Miguel chorava. As lágrimas escorriam pelas rugas do rosto. A mãe de vocês vai amaldiçoar vocês. Já estamos amaldiçoados há muito tempo, murmurou Clara, virando o rosto. Danilo verificou o cadeado, assentiu. Está firme. Clara deixou uma garrafa de água vazia ao lado. Para parecer que ele se perdeu. Miguel gritou, tentando pedir socorro, mas o som foi engolido pela escuridão densa. Danilo bateu as mãos para tirar o pó e puxou Clara pelo braço. Vamos. Antes de ir embora, Miguel gritou uma última vez. Eu sou o pai de vocês. Vocês não têm coração? Clara soluçou. Danilo respondeu friamente. O senhor teve sua chance. Agora, adeus. Eles se afastaram. A silhueta de Miguel se perdeu na escuridão. No carro, a caminho de casa, Clara permaneceu em silêncio. Danilo ligou o rádio para preencher o incômodo silêncio. O que vamos dizer à polícia? Perguntou Clara. Esperamos 2 dias. Na segunda de manhã, dizemos que ele saiu para caminhar e não voltou. A cidade toda vai pensar que o velho se perdeu na floresta. E os vizinhos? Ninguém se importa de verdade. O João? Aquele velho mal lembra o rosto dos outros. Disse Danilo,
com os olhos fixos na estrada. Clara encostou a cabeça na janela e murmurou: Não sei mais se ainda sou humana. Você é. Danilo respondeu. E humanos precisam sobreviver. Nós vamos sobreviver. Na manhã seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa. Danilo fingia ligar para vários lugares, depois gritou no meio do quintal: Onde está o pai? Clara berrou. Ele não voltou a noite toda. Pode ter se perdido. Os moradores começaram a se aproximar. João apareceu, apoiado na bengala. O Miguel. Não vi ele sair ontem à noite. Ele disse que ia caminhar. Disse Danilo, com lágrimas de crocodilo nos olhos. Achamos que ele voltaria, mas... João ficou desconfiado. O Miguel é fraco, tem problema no joelho. Por que sairia sozinho? Clara se intrometeu. Talvez ele quisesse visitar o túmulo da nossa mãe. Mas se perdeu? Danilo interveio. Vou avisar a polícia. João os encarou, os olhos como se pudessem enxergar a alma. Mas não disse nada. O vento assobiava entre as árvores frias da floresta. A lua em forma de foice pendia pálida no céu escuro. O Sr. Miguel estava sob a árvore centenária, com as costas apoiadas no tronco gelado, os pulsos inchados e vermelhos por causa das correntes. O rosto pálido, os cabelos desgrenhados, os olhos fundos e cheios de lágrimas. Tem alguém aí? Por favor, me ajudem. Alguém, ele gritou, a voz rouca de frio e medo. Mas só ouviu o som dos grilos, o eco de uma coruja distante e sua própria respiração ofegante. Tossiu forte, tão forte que sangue escorreu no canto da boca. O frio da noite cortava sua pele, fazendo-o tremer sem parar. Danilo. Clara, meus filhos, por que fizeram isso com o pai? Ele sussurrou, enquanto as lágrimas caíam sem controle. Ergueu a cabeça, olhando para o céu noturno. Teresa, onde você está? Está vendo isso? Está ouvindo meu pedido de socorro? De repente, no meio da escuridão, um som como passos entre folhas secas. Ele prendeu a respiração, os olhos arregalados. Quem está aí? Por favor. Estou preso. Me ajudem. Ninguém respondeu. Era apenas um esquilo que correu pelos galhos. Ele ofegava. As pernas estavam dormentes. Tentou puxar os pulsos, mas as correntes apertavam. O sangue escorria quente na pele gélida. Na manhã seguinte, a luz fraca atravessou as copas. Miguel continuava lá, os lábios rachados, os olhos vidrados pela fome e sede. Não havia dormido a noite toda. Cada som fazia seu coração disparar, alimentando uma esperança que logo se transformava em desespero. Eles não vão voltar, murmurou. Eles realmente deixaram o pai para morrer. O vento varria o chão. As árvores sussurravam. Uma folha caiu em seu ombro. Ele riu, uma risada seca. Criei vocês com mingau, com remédio. E é assim que retribuem? Com essa morte silenciosa. Na cidade, Danilo e Clara iniciaram a encenação. Na manhã de segunda-feira, foram à delegacia. Não vimos nosso pai desde sexta-noite, disse Danilo. Saiu para caminhar, como fazia às vezes, mas não voltou. Como fazia? O policial Renato franziu a testa. Pelo que sei, o Sr. Miguel tem dor no joelho. Sim, Clara se intrometeu, os olhos vermelhos. Mas ele gostava de caminhar perto do túmulo da nossa mãe. Talvez dessa vez tenha ido mais longe. Renato anotou. Alguém do bairro viu ele sair? Acho que não. Disse Danilo rapidamente. Vamos abrir um boletim de desaparecimento. Disse Renato. Mas precisamos de mais detalhes sobre as roupas, lugares que costumava ir. Danilo fingiu preocupação. Estamos distribuindo panfletos. Só espero que ele não tenha ido muito longe. Naquela tarde, João apareceu na casa deles. Alguma novidade? Perguntou, com um olhar desconfiado. Clara respondeu com a voz embargada.
Nada ainda. Estamos ficando loucos de preocupação. João os encarou. Estranho. Miguel nunca foi de ir longe. E ele sempre saía com a bengala. Não vi a bengala com ele. Danilo piscou. Talvez tenha esquecido. Estamos tão confusos, seu João. Vocês já procuraram na floresta ao norte? O Miguel sempre dizia que gostava daquele lugar. Clara forçou um sorriso. Vamos procurar lá depois. Obrigada. Assim que João saiu, Danilo resmungou. Velho intrometido. Clara, preocupada. Ele não vai deixar barato. Danilo deu de ombros. Sem provas, ninguém pode fazer nada. Na floresta, Miguel começou a ouvir vozes. A voz de Teresa sussurrava. Miguel, não durma, aguente. Teresa, você voltou? Ele disse, encarando nada. Estou tão cansado, não aguento mais. Uma abelha pousou em seu ombro. Ele nem se mexeu. Os braços estavam cobertos de picadas. O corpo já exalava um cheiro estranho. Morrer talvez seja mais fácil, murmurou. Mais um dia se passou. Terça-feira à noite. Danilo e Clara estavam na sala vendo TV. Ainda não encontraram o corpo. Disse Danilo, mastigando o salgadinho. Não fala assim. Clara reclamou. E se ele tiver sobrevivido? Sem água, sem comida, no meio da floresta? Tá brincando? Danilo riu. Ainda bem que ele não conseguiu ligar para ninguém. Tirei a bateria do celular antes. Clara afundou o rosto na almofada. Não consigo dormir toda vez que fecho os olhos, vejo ele. Danilo estalou a língua. Precisamos ser fortes. Pelo futuro. Pelo dinheiro, né? Disse Clara entre os dentes. Danilo não respondeu. Na delegacia, Renato revisava o boletim quando um funcionário entrou. Alguém da cidade disse ter ouvido gritos na floresta ao norte. Talvez devêssemos verificar. Anota a localização. Amanhã cedo mandamos alguém. Na floresta, Miguel arfava. Estava há quase 4 dias sem comida ou água. A garganta seca como o deserto. A temperatura caía abaixo de 5 graus à noite. Suas mãos estavam dormentes. Os pulsos, arroxeados. A visão, turva. Mas ainda sussurrava. Teresa, me perdoa. Não consegui proteger nossos filhos. Um som estranho passos? Socorro, disse inconscientemente. Mas sua cabeça tombou. Tudo ficou escuro. Quarta-feira de manhã. Antônio, um caçador velho, amigo de João, saiu cedo para caçar na floresta. Tá frio demais, murmurou. Acho que hoje não pego nada. Seguindo um riacho, ele parou de repente. Um gemido fraco vinha de longe. Antônio inclinou o ouvido. Quem está aí? Nenhuma resposta. Apenas gemidos fracos. Seguindo o som, atravessou o mato alto. Quando chegou perto da árvore centenária, gritou. Meu Deus! Diante dele, um senhor acorrentado ao tronco, rosto inchado, corpo esquelético, olhos fechados. Senhor! Senhor! Antônio correu, sacudiu, consegue me ouvir? Miguel se mexeu levemente, sussurrou. Socorro! Antônio, com as mãos trêmulas, abriu a mochila e pegou uma faca. Vou cortar as correntes. Não dorme. Me ouve. Miguel soluçou. Meu filho. Antônio empalideceu. Danilo? Foi o Danilo que fez isso? Miguel assentiu fracamente e desmaiou. Antônio ergueu e saiu correndo da floresta. O cheiro úmido da mata ainda impregnava o carro quando Antônio acelerou rumo à cidade. No banco de trás, Miguel respirava com dificuldade, enrolado no casaco de caça. Os olhos entreabertos, os lábios trêmulos soltavam sons sem sentido. Resista, senhor Miguel. Resista, dizia Antônio,
dirigindo com o rosto tenso. Na cabeça dele, a imagem horrível de um homem tratado como um animal. Um idoso aposentado, que viveu uma vida pacata, abandonado para morrer como lixo. As lembranças dos dias anteriores voltavam à mente de Miguel. Sexta-feira à noite. Pela primeira vez, ele acordou na floresta, perto da meia-noite. O vento frio cortava pelas folhas. Seu corpo doía intensamente. As costas apoiadas na árvore estavam dormentes. Formigas subiam pelas pernas, mordendo a pele fina. Ele gemeu, tentando mover as pernas. Mas as correntes o prendiam, lembrando cruelmente que ele era prisioneiro, deixado para morrer no meio do mato, sem testemunhas, sem esperança. Meu filho. Danilo, você não pode. Não pode ter feito isso com seu pai, ele repetia, como um mantra desesperado. Sábado de manhã, começou a chover fino. As gotas pareciam agulhas perfurando a pele. Miguel tremia sem parar, os lábios roxos. As roupas encharcadas, cobertas de barro. Insetos rastejantes percorriam seu corpo. Já não havia mais o que temer. Seus gritos ecoavam, mas só eram respondidos pelo silêncio impiedoso da floresta. As copas balançavam com o vento. Ninguém respondia. Apenas o frio, a solidão e o terror. Sábado à tarde. Fome. Sede. Dor. Essas três coisas foram devorando o Sr. Miguel, minuto após minuto. Quando um esquilo passou correndo por perto, ele quase se lançou instintivamente, mas a corrente o segurou. A dor nos pulsos o fez chorar. Meu Deus, eu errei. Mas, por favor, me salve. Ao menos, me deixe ver os olhos de um ser humano antes de morrer. A noite caiu, e ele teve febre. Murmurava sem parar. Teresa, onde você está? Por que não veio me buscar? Você prometeu que me esperaria. O vento uivava. Folhas caíam sobre seu rosto. Cada rajada forte parecia arrancar sua alma do corpo. Domingo de manhã. O sol nascia devagar, como zombando dele. Ele já não sentia o calor dos raios. Suas mãos estavam cheias de bolhas, o sangue seco grudado nos pulsos inchados. Tentou se apoiar para se sentar, mas doeu demais. Cada movimento parecia partir seu corpo ao meio. Mais pior que a dor física era o pensamento que começava a se instalar no da morte. Talvez morrer fosse menos doloroso, sussurrou. Talvez Teresa esteja me esperando. Um corvo pousou perto. Inclinou a cabeça e o encarou. Miguel o encarou de volta. Você também está esperando eu morrer, não é? Disse, os olhos avermelhados. O corvo não respondeu. Apenas grasnou uma vez e voou, deixando-o sozinho na pior solidão de sua vida. Tarde de domingo. A chuva caiu repentinamente. O céu escureceu. Miguel ficou imóvel por quase uma hora. As mãos pendiam, os olhos arregalados. Mas dentro dele ainda restava um fiapo de esperança. Eu não vou morrer, não desse jeito, murmurou com esforço. Eu preciso viver para contar ao mundo. O vento voltou a soprar. Ele ergueu os olhos para o céu. Teresa, você dizia que eu era o homem mais forte. Me dá mais um pouco de força agora. Noite de domingo. A chuva cessou. A lua voltou a brilhar. Ele já não tinha forças para gritar. Cada gemido saía seco, entrecortado. Quando ouviu latidos distantes, sentiu seu coração quase parar de tanta esperança. Socorro, me ajudem, murmurou. O latido cessou. Por favor, chorou. Alguém me ouve. Ninguém ouviu. Segunda-feira de manhã. Ele acordou com dor. Dessa vez era das picadas de formiga, agora infeccionadas. O cheiro de sangue, o odor de decomposição começavam a surgir. Miguel ficou aterrorizado ao perceber que seu próprio corpo estava apodrecendo. Não, eu não quero morrer ainda, gritou. Pela primeira vez em muitos anos, ele queria viver com toda a força.
Queria ver Teresa de novo. Queria gritar na cara de Danilo. Queria encarar Clara. Queria contar tudo. Queria gritar para o mundo que eu não merecia isso. Noite de segunda-feira. O som da chuva era constante. Pela primeira vez, ele ouviu claramente alguém chorando, mas era o choro de sua própria alma. Quando eu era forte, eu criei eles. Nunca deixei que passassem fome, nunca bati neles. E agora, eles me jogam fora como lixo. Ele soluçou. Lágrimas se misturavam à chuva. Querida, você tá vendo isso? Nossos filhos. Terça-feira de manhã. Miguel estava imóvel. Os olhos semicerrados. O coração ainda batia, mas bem fraco. Cada respiração era uma tortura. Ele não sabia por quanto tempo mais aguentaria. Mas o mais estranho era, dele ainda não havia morrido. Talvez o ódio, ou a vontade de contar a verdade, o mantinha vivo. Enquanto eu respirar, eu preciso viver, murmurou. Na floresta, na tarde de terça-feira, um servo passou por ali. Parou diante de Miguel, o farejou por um instante e depois se afastou. Miguel abriu os olhos. Querida, você tá vendo? Eu ainda não morri. De volta ao presente. Antônio entrou com o carro direto no centro de saúde da cidade. Tem alguém morrendo no meu carro. Rápido. 3 enfermeiras correram. Uma gritou. Ele tá em choque térmico. Ossos fraturados. Sinais de septicemia. Antônio recuou, o coração disparado. Ele disse que se chama Miguel. Foi deixado na floresta pelo próprio filho. As enfermeiras empurraram a maca para a emergência. Um médico se virou para Antônio. Onde o senhor o encontrou? No norte da floresta, perto de uma árvore grande, próximo a um riacho. Estava acorrentado. Acorrentado, o médico exclamou. Como um cachorro. Antônio assentiu, os olhos marejados. Eu vi com meus próprios olhos. Ele disse: Danilo, meu filho, me deixou lá. Todos no centro de saúde ficaram chocados. Antônio fechou os punhos. Eu não vou deixar isso assim. Você precisa se acalmar. Disse Clara, colocando a mão no ombro de Danilo, os dois em pé na sala com uma xícara de chá ainda fumegante. Danilo respirou fundo, os olhos fixos na foto do pai jovem pendurada na parede. Ele morreu, né? Não sabemos. Eu também não sei. Mas se ele sobreviveu, por que ninguém apareceu ainda? Clara respondeu, com a voz trêmula. Já é o 4º dia. Danilo assentiu, os olhos inquietos. A cidade não parece estar alvoroçada. Talvez ninguém o tenha encontrado. Temos que continuar fingindo. Clara disse em voz baixa. A polícia pode voltar a qualquer momento. A campainha tocou e os dois se sobressaltaram. Danilo olhou para Clara e foi atender. Na porta, estava João, com o rosto fechado e os olhos semicerrados de desconfiança. Olá, senhor João. Danilo fingiu simpatia. Alguma novidade? O velho perguntou, apoiado na bengala. Clara correu da cozinha. Nada, nenhuma notícia. A polícia ainda não nos respondeu. Estamos realmente desesperados. João observou os dois por um instante. Estranho. Me disseram que ouviram o Miguel chamando na floresta. Lá no norte. Danilo fingiu surpresa. Quem disse isso? Antônio, respondeu João, sem tirar os olhos deles. Ele disse que ouviu gemidos. Foi para a floresta hoje cedo. Clara engoliu seco. Sério? Por que o senhor não foi junto? Tô com dor na perna. João disse, virando-se. Só quero lembrar, se tiver algo a esconder, mais cedo ou mais tarde, aparece. Danilo fechou a porta com força, socando a madeira. Antônio. Maldito, rosnou. Se ele realmente encontrou o velho. Ninguém vai acreditar em um caçador maluco.
Clara disse, mas seu olhar estava cheio de medo. Na delegacia, Antônio entrou, o rosto carregado de raiva. Na mão, uma sacola de papel com roupas sujas de sangue e lama. O policial Renato levantou-se da mesa. O que houve? Acabei de salvar o Sr. Miguel da morte por fome na floresta. Antônio bateu a sacola na mesa. Renato arregalou os olhos. O que disse? Há 3 horas. Na árvore grande, ao norte. Acorrentado. Quase morto. Antônio disse cada palavra com força. Ele ficou consciente por segundos, disse o nome Danilo. Que o filho dele o deixou lá para morrer. Renato ficou paralisado. Meu Deus! Levei ele para o hospital. As enfermeiras podem confirmar. Disse Antônio. Por favor. Prendam aqueles 2. Se não. Renato ergue a mão. Calma. Vamos investigar imediatamente. Naquela tarde, Danilo e Clara ainda mantinham a encenação. Imprimiram panfletos e saíram colando pelas paredes da cidade, postes de luz. Nosso querido pai Sr. Miguel Ferreira desapareceu no dia 13. Quem tiver informações, favor entrar em contato. Foram à mercearia, à igreja, à padaria. Você acha que alguém suspeita? Clara perguntou. Não. Danilo balançou a cabeça. Quanto mais mostrarmos preocupação, menos vão desconfiar. Na padaria, a dona, Marisa, uma mulher brasileira de meia idade com olhos afiados, os observou fixamente. Ainda nada dos 2? Clara assentiu. Não, dona Marisa. Estamos muito preocupados. Marisa tomou um gole de café e disse devagar. O Miguel era um homem bom. Me lembro de quando ele comprava pão para as crianças pobres. Clara forçou um sorriso. Nosso pai sempre foi generoso. Justamente por isso, Marisa olhou nos olhos de Danilo. Ou se alguém fez mal a ele, esta cidade não vai perdoar. Danilo engasgou. A senhora quer dizer o quê? Marisa colocou a xícara na mesa. Nada. Só um aviso. Naquela noite, uma viatura policial parou em frente à casa de Danilo. Batidas fortes na porta. Danilo abriu e recuou, surpreso ao ver 2 policiais e Antônio atrás deles. Temos um mandado de busca. Disse Renato, levantando um papel. O Sr. Miguel Ferreira foi encontrado hoje cedo. Em estado crítico. Clara cambaleou, quase caiu. Não, não pode ser. Ele está vivo? Danilo perguntou, com a voz rígida. Antônio deu um passo à frente, apontando diretamente para ele. E ele contou que foram vocês que o deixaram na floresta. Eu fui quem o salvou. Ouvi com meus próprios ouvidos. Danilo olhou em volta, então soltou uma frase estúpida. Ele já é velho. Pode ter se confundido. Renato respondeu friamente. Ele foi claro, foi levado à força para a floresta, acorrentado, deixado sem comida. As marcas das correntes ainda estão nos pulsos. Ele não se confundiu. Clara começou a chorar. Não. Eu só segui o Danilo. Eu não queria fazer isso. Danilo se virou, olhos arregalados de raiva. Cala a boca. Estamos prendendo os 2 por tentativa de homicídio e abandono de incapaz. Disse Renato, firme. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio. Clara gritou. Eu vou contar. Vou contar tudo. Danilo berrou. Você vai me trair? Antônio, incapaz de se conter, gritou. Esse sujeito não merece ser chamado de ser humano. Clara foi algemada, ainda chorando. Desculpa, eu errei. Danilo tentou resistir, mas foi contido. Vocês não têm provas. É só palavra dele. Meu pai me odiava há anos. E agora ele está vivo para contar tudo no tribunal, respondeu Renato. Os 2 foram levados embora sob os olhares de raiva dos vizinhos que lotavam a rua estreita. João apareceu ao longe, dizendo lentamente.
Eu sabia, tinha algo errado. Marisa balançou a cabeça. Um pai como o Sr. Miguel, ser tratado assim. Antônio murmurou, ainda olhando o carro da polícia se afastar. Que Deus permita que ele sobreviva. No hospital, o Sr. Miguel estava deitado na cama, o corpo envolto em faixas, soro ligado no braço. O médico informara que ele sofria de infecção, desidratação grave e possível dano neurológico leve. Mas ao ouvir que Danilo e Clara haviam sido presos, ele apenas fechou os olhos e murmurou: Eu não entendo como meus filhos puderam se tornar isso. Antônio sentou-se ao lado, segurando sua mão. O senhor não está sozinho. A cidade inteira está com o senhor. Miguel abriu os olhos, os lábios trêmulos. Obrigado. Antônio. Naquela manhã, a cidade ainda estava coberta por uma névoa densa. Antônio estava em frente ao hospital, olhando as gotas de orvalho nas folhas. Após uma noite em claro, ele só esperava o amanhecer para ver como estava o Sr. Miguel. Uma jovem enfermeira saiu correndo da sala de emergência, acenando. Antônio. Ele acordou. Antônio entrou rapidamente, o rosto tenso. No quarto, o Sr. Miguel estava deitado, olhos semiabertos, o soro ainda conectado ao braço, os lábios rachados. Mas ao ver Antônio entrar, seus olhos brilharam levemente. O senhor foi quem me salvou, a voz de Miguel estava rouca. Antônio sentou-se ao lado da cama, segurou sua mão. Fui eu. Antônio. Lembra? A gente costumava pescar no lago atrás da igreja. Miguel soltou um suspiro fraco, os olhos marejados. Eu achei que morreria lá. Não diga isso. O senhor é mais forte que todos nós. 4 dias naquela floresta, sobreviveu como um milagre. Miguel fechou os olhos. Não foi milagre. Foi porque eu ainda não tinha contado tudo. Antônio apertou sua mão com firmeza. Então conte agora. Fale tudo. A justiça precisa conhecer a verdadeira face deles. Miguel abriu os olhos, encarando Antônio. Danilo. Clara, foram eles que me levaram à floresta, me acorrentaram e foram embora. Antônio assentiu, as lágrimas ameaçando cair. Eu acredito no senhor. Já falei tudo à polícia. O senhor não está mais sozinho. Miguel ficou em silêncio por um tempo e sussurrou. Eu não quero morrer antes de vê-los admitir o que fizeram. Antônio olhou firmemente. O senhor vai ver. Eu prometo. Enquanto isso, na delegacia, Renato e uma jovem investigadora chamada Laura assistiam à filmagem da câmera próxima à casa de Miguel. Por volta das 21 horas de sexta-feira, aqui ponto disse Laura, apontando para a tela. O carro do Danilo saindo da rua. A placa bate, confirmou Renato. Laura avançou para o momento do retorno. Quase meia-noite, eles voltam. Mas o Sr. Miguel não está com eles. Renato fechou a pasta. Está claro. Levaram ele e não trouxeram de volta. Temos base suficiente para acusá-los? Laura perguntou. Renato ponderou. Com o depoimento do Sr. Miguel, as marcas de corrente e o testemunho do Antônio, acho que sim. Laura assentiu. Vou solicitar um novo mandado de busca na casa do Danilo. Renato concordou. Ótimo. Quero tudo bem documentado. À tarde, na pequena casa onde Danilo e Clara moravam, a equipe de investigação revistava todos os cômodos. A policial Camila abriu o armário do quarto. Tem uma sacola de tecido aqui, com uma corrente e um cadeado. Renato se aproximou, observando. Sangue seco, provavelmente do Sr. Miguel. Vamos mandar para análise. Disse Camila. Na gaveta da escrivaninha de Danilo, Laura encontrou um maço de papéis bagunçados. Um deles era um extrato bancário. No mês passado, sacaram todo o dinheiro da aposentadoria do Sr. Miguel. Não sabemos se ele sabia disso, comentou Laura. Renato franziu a testa. Crime premeditado. Não foi impulso.
No hospital, Miguel tentava se sentar com a ajuda da enfermeira. Antônio estava ao seu lado, sempre segurando sua mão. Sinto-me cansado, mas mais leve por dentro. Disse Miguel. Antônio sorriu. O senhor está fazendo o que é certo. Sobreviveu por um motivo. Deus lhe deu essa chance de lutar por justiça. Miguel sorriu, fraco. A justiça não devolve memórias, nem amor. Antônio apertou sua mão. Mas fará aqueles ingratos pagarem. A enfermeira entrou, sorrindo. Temos boas notícias. Sua saúde está melhorando. Em alguns dias, poderemos tirar o soro. Miguel assentiu, olhando pela janela. Eu só quero sair daqui, voltar ao meu quintal. Tomar meu chá da manhã como antes. Antônio riu. O senhor vai conseguir isso logo. Na cela, Clara estava encolhida, os olhos inchados, as mãos segurando a cabeça. Danilo estava encostado na parede, rosto impassível. Eles vão me acusar. Mas eu não vou confessar nada. Danilo falou como uma ordem. Clara levantou o rosto, a voz fraca. Não aguento mais, Danilo. Quero contar tudo. Não quero viver nesse pesadelo. Se você abrir a boca, vai morrer na cadeia. Danilo ameaçou. Clara se levantou de repente, foi até a grade e gritou. Quero ver um advogado. Quero contar a verdade. Danilo bateu na parede. Você me traiu de vez. Clara virou-se, chorando. Deixamos ele naquele tronco, naquele momento que eu deixei de ser humana. Naquela noite, Marisa estava em sua padaria, segurando um rádio portátil. O noticiário de São Paulo anunciava. O senhor Miguel Ferreira, deixado na floresta pelo filho e nora, está se recuperando no hospital da cidade. O caso gerou revolta em todo o país. Marisa balançou a cabeça, colocando a mão no peito. Coitado. João entrou, tirando o chapéu e colocando-o sobre a mesa. Eu sabia desde o começo. Danilo nunca foi um bom rapaz. É sangue frio. O senhor Antônio foi corajoso. Disse Marisa. Não só corajoso, respondeu João calmamente. Ele é o símbolo da consciência. Num mundo que está ficando cada vez mais frio. Marisa assentiu. Depois disso, acho que essa cidade nunca mais será a mesma. Na manhã seguinte, a polícia convocou uma coletiva de imprensa em frente à delegacia. Renato estava diante das câmeras. Confirmamos que o senhor Miguel Ferreira foi levado à floresta, acorrentado e abandonado pelo filho e pela nora. Ele foi encontrado em estado crítico, mas já está estável. Um repórter perguntou. Qual o motivo do crime, senhor? Apropriação indevida de bens, do benefício da aposentadoria e ressentimentos pessoais, respondeu Renato. Levaremos o caso à justiça o mais breve possível. Antônio, ao fundo, observava em silêncio, os olhos marejados. No hospital, Miguel assistia à TV. Quando o noticiário mencionou seu nome, ele parou. Quer que o desligue? A enfermeira perguntou. Miguel balançou a cabeça. Não. Eu preciso ouvir. O noticiário terminou com a fala do apresentador. Um caso que abalou o Brasil. Mas também nos lembra que a compaixão nunca desapareceu, só precisamos não fechar os olhos diante da dor alheia. Miguel fechou os olhos, sussurrando. Obrigado. Antônio entrou, segurando um buquê. Um presente da Marisa. Ela pediu para dizer: estamos sempre com o senhor. Miguel sorriu levemente. Pela primeira vez em dias, eu senti calor. A sirene da viatura soou pela rua estreita enquanto Danilo e Clara eram transferidos para o presídio central de São Paulo. Do lado de fora, dezenas de moradores da cidade esperavam, rostos furiosos, olhos em brasa. Ninguém escondia suas emoções. Demônios disfarçados de filhos, gritou um homem de meia idade. Vocês não merecem ser chamados de gente. Marisa berrou, com o jornal do dia na mão, estampando a imagem de Miguel caído ao pé da árvore.
Danilo, algemado no banco de trás, estava com o rosto sombrio. Clara estava encolhida, chorando com o rosto entre as mãos. Olha, Clara. Danilo rosnou. Você criou esse teatro. Você abriu a boca, agora a cidade inteira cospe na minha cara. Cala a boca. Clara chorou. Eu abri a boca porque ainda tenho um pouco de humanidade. Eu não consigo viver escondendo esse crime. Danilo olhou para ela com desprezo. Covarde. O policial no banco da frente virou-se. Cala a boca, os dois. Fiquem em silêncio ou amordaçamos vocês. Clara inspirou fundo e olhou pela janela. As pessoas jogavam pedaços de papel, garrafas vazias contra o carro. Entre elas estava João, com os olhos vermelhos, os lábios tremendo sem conseguir dizer uma palavra. Antônio permanecia em silêncio mais atrás, os punhos cerrados. Quando o carro desapareceu, ele se virou para João. Eu nunca vi esta cidade tão revoltada. João respondeu baixinho. Também pudera. O Sr. Miguel é o último homem decente da nossa geração. No hospital, o Sr. Miguel estava sendo transferido para o quarto de cuidados especiais. Sua saúde havia melhorado. Os médicos ainda não o autorizaram a sair, mas o ambiente ao seu redor já era outro. O senhor virou notícia nacional. Antônio sorriu levemente ao colocar o jornal sobre a mesa. Miguel folheou a primeira página. A fúria de uma nação, um pai é deixado para morrer na floresta pelos filhos. Ele suspirou e fechou os olhos. Eu não queria ser famoso assim. Antônio assentiu. Mas o senhor precisa de justiça. E o país inteiro está do seu lado. Alguns minutos depois, um médico entrou com os resultados dos exames na mão. A boa notícia é que o senhor está fora de perigo. Mas há algo que precisa saber. Miguel abriu os olhos. O senhor sofreu danos nos nervos do braço esquerdo. A mobilidade será limitada permanentemente. Pode ser que nunca mais consiga segurar peso com essa mão. Miguel assentiu, sem surpresa. Estar vivo já é uma sorte. Naquele meio-dia, na sala de interrogatório, Clara estava sentada sozinha com o advogado público. Quero contar tudo, disse ela, com a voz quase apagada. Não quero esconder mais nada. O advogado suspirou. A senhora sabe que isso pode levar a muitos anos de prisão, não sabe? Sei, respondeu imediatamente. Mas também sei que, se eu não contar, vou morrer um pouco todos os dias, por causa da minha consciência. Ela então começou a relatar desde o início. Foi ideia do Danilo. Ele dizia que precisava fazer alguma coisa, já que o pai dele se recusava a dividir os bens. Ele planejou tudo. Desde remover o chip do celular do Sr. Miguel até preparar as correntes, as luvas, o pano. Ela engasgou. Quando ele prendeu o pai naquela árvore, eu só fiquei olhando. Eu não impedi. Eu mereço ser punida. Na sala ao lado, Danilo continuava com a expressão calma. Seu advogado tentava impedi-lo de dizer qualquer coisa, mas Danilo parecia exausto demais para ouvir. Ela me traiu, né? Ele riu com desprezo. Eu já esperava. Você deve ficar em silêncio, alertou o advogado. Danilo balançou a cabeça. Não. Eu quero falar. Quero que toda essa cidade saiba que meu pai não era o santo que eles pensam. O investigador Renato endireitou-se na cadeira. O que está tentando dizer? Danilo falou pausadamente. Ele nunca me viu como filho de verdade. Eu sempre fui a sombra do meu irmão mais velho, que morreu num acidente. Durante toda a minha infância, eu era para aquele que não é tão bom quanto o irmão. Ele me amava. Não. Só fingia. Ele vivia de uma imagem idealizada. E por isso decidiu amarrá-lo e deixá-lo morrer? Perguntou Renato. Danilo ficou em silêncio por um segundo, depois respondeu. Por isso eu não me sinto culpado. Naquela tarde, na cidade, foi realizada uma reunião comunitária no pequeno salão municipal.
Discutiam-se formas de ajudar o Sr. Miguel. Acho que podemos consertar o telhado da casa dele. Reformar o quintal. Instalar apoio para idosos, sugeriu Marisa. Antônio levantou-se. Eu cuido da parte da construção. Ele precisa de um lar seguro quando sair do hospital. Podemos doar alimentos e itens de higiene. Disse uma jovem mulher. Ninguém se opôs. Muitos até começaram a enxugar lágrimas. Não só porque ele foi uma vítima. Disse João. Mas porque ele representa o que já fomos um dia: gentileza, humildade, respeito, alguém que nunca reclamava. O salão irrompeu em aplausos. Naquela noite, no hospital, o Sr. Miguel recebeu a notícia oficial: Danilo e Clara foram formalmente indiciados, com provas irrefutáveis. Irão a julgamento em breve. E com a colaboração de Clara, ela pode ter a pena reduzida. Mas Danilo, Renato balançou a cabeça. Miguel olhou pela janela. Depois de um tempo, perguntou: Você acredita que um dia eu os amei como se fossem meu próprio sangue? Renato assentiu levemente. Acredito. Só é triste que nem todos saibam valorizar isso. Antônio colocou a mão sobre o ombro de Miguel. O senhor ainda tem a gente. A cidade inteira está esperando pelo seu retorno. Miguel não respondeu. Apenas assentiu, os olhos marejados. Na manhã seguinte, o médico anunciou que ele poderia ter alta em 2 dias. Ao mesmo tempo, um grupo de operários já começava a reformar sua casa no subúrbio. Antônio liderava, com João e outros vizinhos ajudando com cimento e tijolos. Vamos terminar antes dele voltar, garantiu Antônio. Uma garotinha correu até ele e entregou um desenho, do Sr. Miguel sentado num banco, ao lado de outro velhinho. Antônio olhou o desenho e sentiu o coração apertar. Na cela, Danilo estava em silêncio, olhar perdido, lábios cerrados. Clara, num canto separado, tremia levemente. O advogado de Clara veio encontrá-la. O tribunal pode considerar atenuação se continuar cooperando. Ela apenas assentiu, olhos vermelhos. Não quero mais fugir. Se eu pudesse voltar atrás, nunca teria entrado naquele carro naquela noite. No hospital, o Sr. Miguel olhava para um cartão anônimo. Dentro, lia-se: Você não está sozinho. A cidade inteira te ama. Continue vivendo, com força. Ele o colocou sobre a mesa, enxugou as lágrimas com um lenço. Depois olhou para Antônio, sentado ao lado. Senhor Antônio, eu devo minha vida ao senhor. Antônio sorriu. Não. O senhor está vivo, porque não desistiu. 4 dias após a prisão, Danilo e Clara foram levados de volta à cidade para a audiência preliminar. A notícia de que o Sr. Miguel havia sobrevivido já se espalhava por toda a região, tornando o caso o assunto mais comentado do ano. Mas enquanto a mídia focava no crime brutal, do outro lado naquele pequeno quarto de hospital Miguel renascia, pouco a pouco, graças à bondade de estranhos. Naquela manhã, Antônio apareceu com uma sacola cheia de frutas e uma xícara de café quente. Seu café da manhã, como gosta. Disse, colocando a xícara ao lado da cama. Miguel sorriu fracamente. Eu nunca achei que tomaria café de novo. Antônio sentou-se. E a partir de agora vai tomar todo dia. Mas só uma xícara. O médico foi bem claro. Miguel assentiu. Olhou pela janela. O dia está tão bonito hoje, fazia tempo que eu não via uma luz tão suave assim. Antônio sorriu. O pessoal está reformando sua casa. João comanda a obra, Marisa cuida das refeições dos pedreiros. Todo mundo quer ajudar. Miguel o encarou, os olhos marejados. Eu sobrevivi por sua causa. E agora é a cidade inteira que me levanta. O senhor sobreviveu porque não desistiu, respondeu Antônio. O senhor não está sozinho, Miguel. O senhor é parte de todos nós. Naquela tarde, Marisa entrou no hospital com uma cesta de comida. Arroz com carne e molho de tomate. Disse com alegria nos olhos. E aqui tem pão de castanha, seu preferido. Miguel a olhou,
comovido. Dona Marisa, obrigado. Nunca fui tão bem cuidado assim. Marisa sorriu. O senhor cuidou de todos nós por anos sem pedir nada em troca. Agora é a nossa vez. Miguel abaixou a cabeça e apertou a mão dela com as suas, que ainda tremiam. Eu não sei como agradecer. Não diga nada. Coma tudo, ela brincou. Antônio, atrás dela, completou. Eu disse. Tem que comer bem para recuperar as forças. Miguel os observava. Em seus olhos, brilhava algo novo e esperança. Na manhã seguinte, João chegou ao hospital com um esboço feito à mão. Reformamos a cozinha, colocamos novo piso, fizemos cobertura no quintal. Aqui, olha. Miguel pegou o papel, emocionado. Você fez tudo isso? Sim. O desenho tá feio, mas o Antônio entende. E aquele banco do quintal que o senhor gostava, vamos colocá-lo de volta no lugar certo. Miguel riu baixo. Eu sentia falta daquele banco. E eu sentia falta de passar na sua rua e sentir o cheiro de café no ar. Agora vou recuperar essa lembrança. João brincou. Miguel riu. Foi a primeira vez que sorria desde que acordou. Naquela tarde, o médico anunciou. Se não houver nenhuma complicação, o senhor poderá ter alta no fim de semana. Antônio comemorou. Maravilha! No momento certo. Miguel se intrigou. Momento certo para quê? Marisa entrou com um suéter novo nas mãos. Estamos organizando uma recepção. Uma festinha para celebrar sua volta. Miguel piscou, emocionado. Eu não sei se mereço. Mais do que qualquer um, afirmou Antônio com firmeza. Naquela noite, no centro de detenção, Clara estava deitada em silêncio em sua cela. Uma policial entrou e entregou-lhe um envelope. O que é isso? Clara perguntou. Do senhor Miguel, respondeu a policial antes de sair. Clara abriu a carta, cada palavra escrita com cuidado. Clara. Não sei o que a levou a seguir Danilo. Mas acredito que, no fundo, ainda existe humanidade em você. Ainda não posso perdoar, mas quero que você viva com a verdade, e a partir dela, aprenda o arrependimento. Não te odeio. Apenas lamento. Miguel. Clara leu e releu, depois cobriu o rosto e chorou. Na manhã de sábado, o carro do hospital parou em frente à pequena casa no subúrbio. De longe, dezenas de moradores estavam reunidos. Um banner flutuava. Bem-vindo de volta, Sr. Miguel. Miguel desceu devagar do carro, apoiado por Antônio. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a cena diante de si, no telhado novo, a cerca recém-pintada, o quintal limpo, flores pequenas plantadas ao longo do caminho. Marisa correu e o abraçou. Bem-vindo ao lar. João segurou seu outro braço e riu alto. Esse quintal está esperando o cheirinho do café da manhã. Toda a multidão aplaudiu efusivamente. Miguel, emocionado, disse com a voz embargada. Eu não sei o que dizer. Antônio falou suavemente. Só precisa ser feliz. Durante toda a manhã, moradores vinham e iam para cumprimentá-lo. Miguel estava sentado em sua cadeira de madeira de sempre, uma manta de lã sobre as pernas, uma xícara de café quente nas mãos. Ninguém mencionava Danilo. Ninguém falava sobre o julgamento. Apenas sorrisos, votos de felicidade e paz. Ao meio-dia, a pequena festa começou. Havia vinho suave, pão caseiro e até uma criança tocando violão e cantando o Gracias à la Vida. Miguel, no meio da roda, tinha nos olhos um brilho que achava ter perdido para sempre. No final da tarde, quando todos já tinham partido, ele ficou com Antônio e João. Essa é minha nova família. Disse Miguel, lentamente. Antônio assentiu. A gente não escolhe onde nasce, mas pode escolher quem chama de família. João levantou a caneca de café. Então, a partir de agora, toda manhã você ferve a água, eu trago o pão e Antônio cuida do café. Combinado.
Miguel sorriu. Combinado. Naquela noite, ele ficou sozinho no quintal. A luz da lua passava pelas folhas. Ele olhou para o céu e sussurrou: Teresa, você está vendo? Eu voltei para casa. Na segunda-feira de manhã, o tribunal da cidade abriu oficialmente o julgamento do caso abandono intencional de idoso com risco de morte. A população encheu os arredores. Imprensa e TV local já haviam montado suas câmeras. O clima era solene, mas tenso como uma corda esticada. Miguel recebeu autorização médica para estar presente com assistência especial. Chegou em uma cadeira de rodas, empurrado por Antônio pela entrada dos fundos. Todos se levantaram ao vê-lo. Não por protocolo, mas por respeito. Tem certeza que quer participar pessoalmente? Antônio sussurrou, empurrando a cadeira pelo corredor. Miguel assentiu. Preciso ouvir contra a barra luz. Não para acusar, mas para entender. A audiência começou. Danilo e Clara foram levados à sala. Danilo caminhava devagar, o rosto gelado, o olhar vago como se ninguém ao redor importasse. Clara, visivelmente mais magra, protegia o ventre com as mãos e evitava todos os olhares. A juíza, uma mulher chamada Teresa Souza, leu a introdução e solicitou ao promotor que apresentasse a acusação. Os réus Danilo Ferreira e Clara Lopes são acusados de tentativa de homicídio, maus tratos aparente e abandono de idoso com risco de morte. Um burburinho ecoou no salão. O advogado de Danilo se levantou com firmeza. Meu cliente nega todas as acusações. Ele apenas queria dar uma lição ao pai. Não havia intenção de matar. O promotor folheou o dossiê. Temos provas de que o réu comprou correntes, cadeado, pano para amordaçar confirmado por notas da loja. E temos o depoimento da própria Clara Lopes. Clara, com a cabeça baixa, chorava em silêncio. Excelência, disse ela ao se levantar, com a voz trêmula. Eu errei. Errei muito. Não mereço perdão, mas quero dizer a verdade. A juíza assentiu. Pode falar. Clara engoliu seco, lançando um olhar a Miguel. Quando Danilo falou da ideia, eu fiquei com medo. Mas não tive coragem de impedir. Eu achava que o senhor Miguel era um peso. Mas quando ouvi ele implorar, entendi que estávamos cometendo o ato mais cruel de nossas vidas. Na plateia, Marisa apertou a mão de João, os olhos cheios d'água. Ele não reagiu. Só perguntou o porquê. E eu não soube responder. Porque não havia uma razão justa. Clara soluçou. A juíza perguntou baixinho. Você se arrepende? Clara assentiu, as lágrimas caindo sem parar. Desejo ser perdoada. Não para me livrar da pena, mas para poder dormir em paz nas noites que me restam. Danilo se levantou, o rosto impassível. Eu não peço desculpas. Não sou hipócrita. Fiz o que fiz porque ele foi egoísta. Passei a vida sendo a sombra do meu irmão morto. Ele só amava meu irmão. O salão ficou em silêncio absoluto. Antônio olhou para Miguel e perguntou suavemente. O senhor está bem? Miguel assentiu, mas seus olhos estavam tristes. Ele ergueu a mão, pedindo para falar. A juíza o encarou. O senhor Miguel quer dizer algo? Miguel foi conduzido ao centro do tribunal. Ergueu o rosto e encarou Danilo. Você tem razão numa coisa, eu não fui justo o suficiente. Sempre me lembrava do seu irmão, a dor era imensa. Mas nunca deixei de amar você. Danilo ficou em silêncio. Miguel continuou. Quando sua mãe morreu, achei que tinha perdido tudo. Mas ainda esperava que você me oferecesse amor. E em troca, você me acorrentou como um animal. O salão ficou paralisado. Miguel engoliu em seco. Já desejei a morte. Mas Deus me manteve vivo para ver este dia. Danilo desviou o olhar. Mas eu não te odeio, disse Miguel com firmeza. Eu escolho perdoar. Não para esquecer.
mas para encontrar paz dentro de mim. A juíza abaixou a cabeça. Muitos na plateia choravam em silêncio. Após o recesso, a juíza Souza declarou: Danilo Ferreira, e 18 anos de prisão. Sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 10 anos. Clara Lopes, 8 anos de reclusão, com possibilidade de redução por colaboração e bom comportamento. Danilo não reagiu. Clara chorou compulsivamente, com a cabeça sobre a mesa. Miguel fechou os olhos e suspirou. Antônio colocou a mão em seu ombro. A justiça fez sua parte. Agora é hora do senhor viver o resto da vida. 3 meses depois. O céu de São Paulo estava azul. Miguel estava sentado em sua cadeira de sempre, no quintal. Sobre a mesa, uma xícara de café quente e um jornal aberto. Antônio apareceu com uma cesta de pães. Notícia nova. Clara escreveu do reformatório. Disse que está aprendendo panificação. Miguel sorriu levemente. Talvez ela reencontre a si mesma. E Danilo? Perguntou João, trazendo uma jarra de limonada. Silêncio, respondeu Antônio. Ninguém teve mais notícias. Miguel suspirou profundamente. Tudo bem. Cada um carrega o peso do que fez. Marisa saiu da cozinha. E o senhor? Já decidiu o que fazer no próximo mês? Miguel tomou um gole de café, o olhar suave. Estou pensando em replantar minha antiga horta. E escrever algumas linhas sobre tudo isso. Não para reclamar, mas para lembrar alguém que o perdão pode salvar vidas. Naquela tarde, Miguel caminhou pelo quintal. Crianças da vizinhança vieram correndo. Uma menininha lhe entregou um buquê de flores silvestres. Mamãe disse que o senhor é uma boa pessoa. Ou disse ela timidamente. Miguel se abaixou e recebeu o buquê. Você é melhor porque dá flores aos mais velhos. A garotinha riu e correu de volta. Miguel olhou para as flores, o coração cheio de emoção. À noite, ele escreveu em seu velho caderno. Sobrevivi não apenas por instinto, mas porque alguém estendeu a mão. Quando pensei ser o homem mais solitário do mundo, foi a compaixão que me alcançou. E então percebi viver é devolver isso a outra pessoa. No fim de semana, Miguel convidou Antônio, João e Marisa para jantar. Carne cozida tradicional, torta de maçã e café preto, anunciou ele. João riu. Parece ceia de Natal. Marisa ergueu o copo. Quero brindar ao senhor Miguel que não apenas sobreviveu, mas manteve seu coração inteiro. Antônio completou. E a esta cidade onde um homem foi derrubado, mas a comunidade inteira o levantou. Eles brindaram. Riram. Comeram. Conversaram sobre os velhos tempos, sobre livros antigos, sobre as vezes em que Miguel e sua esposa cantavam juntos. Quando a noite caiu, Miguel ficou sozinho no quintal. A lua brilhava alto. O vento leve passava pelas árvores. Ele fechou os olhos e sussurrou. Teresa, você vê? Eu perdoei. E finalmente encontrei paz. A história é um alerta profundo sobre a ganância, a ingratidão e como o ser humano pode perder sua humanidade por causa do materialismo. Através da tragédia do Sr. Miguel, entendemos que o amor deve ser retribuído com respeito, não com traição. Mas também, graças ao perdão dele, aprendemos que perdoar não é apenas libertar o outro, é também se libertar a si mesmo. A empatia, a união comunitária e a generosidade são a luz que dissipa as trevas. Viver com bondade, gratidão e dignidade, isso é o que realmente importa. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.